Estão vendo aí? A Grande Depressão, o fascismo e o nazismo. Prestem atenção nessa imagem aí. Essa imagem foi uma grande reunião dos nazistas na época que Adolfo Hitler liderava a Alemanha, tá? É um grande congresso, olha aí, milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas reunidas para ouvirem o Führer falar, tá? Para ouvirem aí o Führer discursar para essa imensa população, tá? No livro de vocês, na página 137, tem aí uma figura de Charlie Chaplin, aonde ele faz um filme, uma paródia de nome O Grande Ditador, falando de 1940, falando, fazendo um papel de um Adolf Hitler ao avesso, né, ao contrário do que Hitler era. Ele escreve aí, só para vocês terem uma passagemzinha aí do livro, na página 137, está assim: sinto muito, mas não pretendo ser um imperador. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar, se possível, judeus, os gentios, negros e brancos. Nesse mesmo instante, a minha voz chega a milhares de pessoas pelo mundo afora, milhões de desesperados, homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. Soldados, não vos entregueis a estes brutais, que vos desprezam, que ditam os vossos atos, as vossas ideias e os vossos sentimentos, que vos fazem marchar no mesmo passo, que vos tratam como gado humano e que vos utilizam como bucha de canhão. Não sois máquinas, homens é que sois. Os ditadores liberam-se, porém, escravizam o povo. Lutemos agora para liberar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam à aventura de todos nós. Soldados, em nome da democracia, unamo-nos. Então ele faz aí uma alusão ao socialismo, né? Univos, você lembra do ato de Lenin lá quando dizia na sua cartilha, e também de Hitler, que queria unir os soldados para promover uma expansão territorialista e uma expansão militar em toda a Europa. Mas nós ainda não vamos falar desse poder de Adolfo Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar de quê? Do que conduz a Hitler ao poder e logo depois a sua ganância pelo poder, ou seja, a sua ganância por expandir o seu território, o seu império por toda a Europa e pelo mundo. Bom, a Europa, ela foi a região mais atingida pela Primeira Grande Guerra, lógico, porque a guerra ela foi justamente na Europa. Ela não era uma guerra da Ásia, ela não era uma guerra da América, tá? Embora o Brasil entrou, mesmo que sem expressão nenhuma na guerra, com auxílio de enfermeiros, né, de produto alimentício, de pouca matéria-prima, o Brasil não tinha indústria, né, então produzia alimentos, então enviou alimentos para lá. Bom, os Estados Unidos sai da guerra como uma grande potência, porque eles entraram na guerra e ajudaram a decidir a Primeira Guerra Mundial. E a Europa, ela foi a mais prejudicada, a mais atacada, a mais destruída durante a Primeira Guerra. Já os Estados Unidos, na época, né, saem desse conflito, como eu disse para vocês, prestigiados e enriquecidos, porque eles tinham uma indústria crescente, uma indústria grande, e ela fomentava a guerra. O que é fomentar? Ela fornecia produtos para a guerra, roupas, né, fardamentos, sapatos, fornecia armamento para a guerra, e eles acabam se enriquecendo. Eles entram na guerra já no final, não pegam a guerra na metade, como aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, né? Mas
e eles saem de lá prestigiados. Por que prestigiados? Prestigiados pela participação decisiva para o resultado do fim da guerra, para se acabar a guerra. E enriquecidos, como eu disse, por fornecerem armas e alimentos às várias nações europeias. Os capitais acumulados durante a guerra, tá? E leis que aumentavam os impostos de produtos estrangeiros favoreceram a arrancada dos Estados Unidos nos anos posteriores ao conflito. Na realidade, a Europa não tinha muitas indústrias naquela época para bater de frente com os Estados Unidos, foram destruídas durante a guerra. Então, as poucas que tinham não conseguiam vender os seus produtos nos Estados Unidos, porque havia esse protecionismo americano, ou seja, os Estados Unidos, ele aumentou os impostos dos produtos que vinham de fora e os deles ficavam no mesmo patamar. Então, qual era a tendência? Vender mais produtos americanos para os americanos do que eles comprariam produtos de fora. É aí que nós vamos entrar nos anos 20, os famosos anos felizes, tá? Na década de 1920, a produção industrial norte-americana, ela vai aumentar a faixa de 64%. Olha só a arrancada que deu nos Estados Unidos de produtos de produção logo após a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos eram nesse período a maior potência econômica do mundo, tá? Para boa parte dos norte-americanos naquele período, naqueles tempos, foram de prosperidade e otimismo. Por isso, os anos 1920, eles ficaram conhecidos aí como os anos felizes. E havia nos americanos uma confiança na prosperidade, que era assim, a terra onde todo mundo poderia enriquecer, todo mundo poderia ter tudo o que eles quisessem, né? Era um The American Way of Life, não é? O estilo de vida americano, né? que nascia nesse período de 1920. Espera só um pouquinho, minha filhinha, faz um cafezinho para papai, se puder. Qual café? Qualquer um. Pedindo um cafezinho, minha filhinha aqui, que eu amo muito. Bom, nesse período aí da The American Way of Life, né, cada americano, para uma família americana, o ideal era possuir aí, como hoje, né, não é diferente, o último modelo de carro, o último modelo de geladeira que existia, o último modelo de fogão, o último modelo de rádio, que rádio era o que mais se ouvia na época, um aspirador de pó que foi lançado na época, não é? Nascia esse estilo de vida americano de se viver, né? O The American Way of Life. Esse era o estilo de vida americano. Não é diferente hoje. O americano, por exemplo, na hora que fala, ó, vai lançar o iPhone 21, é uma correria, não é? Vocês já viram isso na TV? Faz fila para comprar, separar, reservar. Eu quero o iPhone novo. O cara comprou um ano passado, zero bala, em dezembro, em janeiro lança outro. Aquele para ele já está obsoleto, ele quer comprar e não é difícil nos Estados Unidos. Várias pessoas já disseram isso. Eu tive professora de inglês que morou nos Estados Unidos durante um tempo, depois voltou para o Brasil, ela dava aula no Padre Melo. Ela falava conosco que lá, quando ela foi para os Estados Unidos, ela montou uma casa para ela, pegando produtos no lixo, televisores novos, que saía um modelo novo, ele pegava, botava aquele lá no lixo, computador. Você acha isso na calçada para as pessoas pegarem, né, jogarem fora. Era o caso de pessoa estar com um carro, não quero esse carro mais não, ele não vende não, ele abandona, desliga ele na beira da estrada, deixa com chave e tudo, para quem quiser passar, pegar e levar, porque ele comprou um outro carro, né? Então, assim que funcionava, entendeu? Nessa época foram criadas aí centenas de estações de rádios nos Estados Unidos. O rádio ele chegava aos lares das pessoas e também, como o cinema, ele ajuda na campanha das mulheres europeias pela conquista de direitos
ao voto. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, as mulheres lutaram muito para que fosse votada e depois aceita. Em 1920, por exemplo, a emenda Sousa-Anthony, que transforma aí o voto feminino em um direito constitucional. Então, só a partir de 1920 é que a mulher nos Estados Unidos, através da emenda Sousa-Anthony, é que ela vai transformar o direito feminino em um direito constitucional. Isso não estava na Constituição na época. Então, lutaram muito para que a mulher tivesse o seu espaço nesse período. Bom, mas o que nos cabe agora nos prendermos é sobre a Grande Depressão. Essa Grande Depressão, ela no final dos anos 20 vai acontecer e ela vai se estender por todo o mundo, tá? Vai começar nos Estados Unidos e vai atingir todo o mundo. Os Estados Unidos, eles saem da Primeira Guerra Mundial prestigiados e enriquecidos, como eu disse para vocês, tá? Prestigiados por vencerem a guerra, enriquecidos por fornecerem armas e alimentos a vários países europeus, tá? Nos anos 20, os Estados Unidos, eles se tornam a maior economia do mundo, viviam uma época de prosperidade e otimismo, né? Uma esperança de um futuro gigantesco pela frente. A prosperidade, ela foi acompanhada nesse período de uma febre de investimento na Bolsa de Valores de Nova York, porque as empresas norte-americanas e multinacionais, elas cresciam muito, tá? Muito. Então todo mundo dos Estados Unidos, ela queria investir em ações, queriam comprar ações de grandes empresas, grandes conglomerados, tá? De empresas que existiam nos Estados Unidos, e esperavam algumas semanas para vendê-las com um grande lucro. O sujeito comprava uma ação hoje aplicando a $100. Hoje nós estamos o quê? Em junho desse ano, né? Comprava aí uma quantidade de ação a $100. No outro ano, quem aplicou $100, por exemplo, no ano que vem, teria aí um lucro de mais ou menos $300, tá? Que eles teriam depois aí, um lucro de $300. Atraídos aí por esse lucro fácil que a população tinha, muitos empresários aumentavam artificialmente os preços das ações de suas empresas na bolsa, ou seja, eles especulavam. Aqui no Brasil nós tivemos um camarada que fez isso, tá? Especulou na bolsa através de suas empresas e ele se deu mal. Quem que pode falar o nome desse sujeito aqui no Brasil? É o famoso... Sei não, mas como que tudo tá de errado, tá ligado ao Lula, eu vou destacar o Lula. Não é o Lula não. O Lula, esse camarada, ele teve uma participação no governo Lula, principalmente no governo Cabral. É o Eike Batista, ou Ike Batista, que tá, né? Esse camarada chegou a figurar aí ele foi o homem mais rico do Brasil e figurou entre o 5º homem mais rico do mundo, tá? Tudo através de especulação na bolsa. Na hora que viram que as empresas dele eram tudo de fachada e começaram a não investir mais na bolsa de valores, nas coisas que ele, né, falava que tinha e não tinha, acabou o império do homem, o império ruiu, tá? Ele quebrou e ajudou o Brasil também a cair um pouco no buraco na época que descobriram as falcatruas dele, tá? Então assim que funcionava essa especulação da Bolsa de Valores. Essa especulação com essas altas constantes, no final dos anos 1920, o preço das ações já não correspondia à situação real das empresas, ou seja, o preço das ações não correspondia o que realmente as empresas eram naquele período. Até que ocorre um fato que vai abrir os olhos dos americanos. Uma grande empresa inglesa, ela vai falir
provocando a desconfiança dos investidores americanos. Em 24 de outubro de 1929, eu gostaria que vocês grifassem isso aí, uma quinta-feira, os investidores correram para vender as suas ações, mas não havia ninguém para comprar o valor que elas tinham. Os preços das ações, elas começam a despencar e ir a zero, ir lá embaixo. E isso vai levar ao crash de 1929. O que é o crash de 1929? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York na semana seguinte. Logo assim, iniciava-se a Grande Depressão, como ficou conhecida, uma das maiores crises da história do capitalismo, se não foi a maior. Essa crise ela não vai ficar restrita somente aos Estados Unidos, ela vai espalhar por todo o mundo, principalmente os países mais pobres, como os países da América do Sul, vão sofrer muito. Os Estados Unidos, o desemprego vai ser algo absurdo. Pessoas que tinham a vida de rico vão virar mendigos, vão morar na rua, vão mendigar alimento, não vai ter o que comer. Vai ser um período de muita escassez de alimento, de trabalho, de fome no mundo inteiro. Isso vai abranger não só os Estados Unidos, vai pegar a Europa, vai pegar o Brasil. Essas crises, hoje o dólar no Brasil, eu nem sei quanto que está, R$6 por causa do coronavírus, do Covid, né, do coronavírus. Na época, o dólar deve ter chegado a patamares, se fosse hoje, de R$20, R$30. Uma coisa estrondosa, absurda, tá? E quais foram as razões da Grande Depressão? Primeiro, a concentração de riquezas nas mãos de poucas pessoas. Em 1929, para vocês terem uma ideia, 13% da população dos Estados Unidos possuía 90% da riqueza nacional. Então, 13% da população dos Estados Unidos possuía 90% da riqueza da nação. Olha só, todo o produto, toda a riqueza dos Estados Unidos somente na mão de 13%. As maiores empresas dos Estados Unidos na época possuíam juntos a maior concentração de riqueza. Então não sobrava nada para as pequenas empresas. A crise agrícola, um outro fator, uma outra razão da Grande Depressão. A prosperidade dos anos 20, né, que vivia os Estados Unidos, estava ligada à indústria e não à agricultura, que esteve em crise durante toda a década. Então a indústria crescia, mas a agricultura estava estagnada. Com a mecanização e a eletrificação ocorrida no campo, produzia-se muito acima da capacidade do consumo. Os preços dos produtos agrícolas mantinham-se baixos, tá? E os agricultores eram obrigados a pedir dinheiros aos bancos emprestados. Por quê? Porque eles não conseguiam vender os seus produtos, não podendo pagar as dívidas, né, que eles tinham com os bancos. Os bancos iam lá e pegavam as terras que eles haviam dado como garantia. Então esses agricultores ficavam também sem terra e sem emprego, não tinham como produzir. E isso vai gerar uma grande crise agrícola nos Estados Unidos. Outro fator é a concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos no mercado internacional. A partir de 1924, logo depois da Primeira Guerra Mundial, os países europeus eles começam a se recuperar, começam a se reerguer e voltam as suas indústrias a produzir o que eles estavam comprando dos Estados Unidos.
Então os produtos dos Estados Unidos que eram produzidos para ser vendidos na Europa acabavam ficando o quê? Estagnados, ficavam nos Estados Unidos, não tinham como ser vendidos para a Europa. Então uma grande produção parada nos Estados Unidos. Galerinha, tudo bem até aí? Sim. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, interrompe que o Marlon pergunte aí para a gente dar sequência, ok? Não. Então vamos lá. Resumindo isso tudo aí, a concentração de riqueza, a concorrência europeia reduzindo o mercado dos produtos americanos, lógico que eles começam a produzir novamente, e a crise agrícola vão contribuir para que houvesse muito mais mercadorias nos Estados Unidos do que pessoas com dinheiro para comprá-las. Configurava-se assim uma crise de superprodução. Essa crise de superprodução vai ser o principal fator, tá, da Grande Depressão dos Estados Unidos, além da quebra da Bolsa de Nova York. Nas cidades, muitas indústrias vão acabar falindo, outras indústrias diminuíam aí a produção e acabavam mandando embora os seus trabalhadores. Os agricultores começaram a perder as terras para os bancos, pois não conseguiam pagar as suas dívidas com os bancos, que contraíam dinheiro emprestado com os bancos, o que colaborou para que muitos fechassem as suas portas. O governo norte-americano diminuiu suas compras do exterior, ele teve que tomar medidas drásticas, não comprava nada do exterior, cortou os investimentos externos, ou seja, emprestar dinheiro para outros países, e parou de conceder empréstimos. Com isso, a crise vai se agravar e vai atingir todos os países do mundo, inclusive o Brasil. O Brasil era um país extremamente agrícola, não era um país industrial. Ele dependia da venda do café que ele produzia para os Estados Unidos e para a Europa. Ninguém comprava o café do Brasil. O que acontecia com o Brasil, que era extremamente agrícola? Ficava na penúria, não tinha o que fazer com o seu produto, o seu principal produto agrícola, que era o café. Aí os Estados Unidos vai ter que tomar alguma medida para acabar com essa crise que havia iniciado em 1929. É o famoso New Deal, tá? O novo acordo. É assim mesmo que lê? New Deal? Não sei lá nada de inglês. Vamos lá. Enquanto a crise ela ia se alastrando pelo mundo afora, lá nos Estados Unidos, em 1932, o líder do Partido Democrata e presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, mais conhecido como presidente Roosevelt, ele e sua equipe econômica, liderada por John Keynes, ele vai adotar algumas ideias que vão modificar a situação dos Estados Unidos para enfrentar a crise. Vão usar ideias do inglês John Maynard Keynes, usando aí o keynesianismo, ou seja, o Estado empregador, o Estado investindo em serviço, em emprego, tá? John Keynes tinha previsto a crise e propunha na época aí soluções para enfrentá-las. John Keynes, através do keynesianismo, que era a sua teoria de enfrentamento da crise, defendia que o Estado deveria intervir na economia, fazendo investimentos maciços, investindo na economia, nas empresas, planejando-a de modo que garantisse emprego para a população, pois a taxa de desemprego era muito alta nos Estados Unidos nesse período. Assim, no início de seu governo, Roosevelt vai lançar o plano New Deal, ou novo acordo, grifem aí. Era uma nova forma de gerenciar a economia. Entre suas principais medidas
estavam: primeiro, o investimento maciço em obras públicas. Quem pode ler para o Timago aí na página 142? Lê aí as medidas tomadas pelo New Deal. Pode ler, Amar? Pode ler. O governo investiu 4 bilhões de dólares na construção de usinas hidrelétricas, barragens, pontes, hospitais, escolas, aeroportos, etc. Tais obras geraram milhões de novos empregos. Então veja bem, só um pouquinho. Ele vai investir em obras públicas e vai utilizar a mão de obra americana. Aquele povo que passava fome, que estava nas ruas, não é? Com necessidade, agora vão trabalhar para o governo, vão ter um salário e esse dinheiro vai girar nos Estados Unidos. Vai fazer a economia dar uma alavancada. A próxima, pode ler. A destruição dos estoques de gêneros agrícolas, como algodão, trigo e milho, a fim de conter a queda de seus preços. Bom, esses são produtos que poderiam ser estocados, que não perecem tão rápido. O que o governo propõe? Destruir, botar fogo, jogar no mar. Porque se você tem o capitalismo, como funciona o capitalismo? Na lei da oferta e a procura, às vezes você vai no mercado, o tomate está R$10 o quilo, R$15 o quilo. Por quê? Porque a produção foi pouca, foi ruim. E quando tem tomate demais no mercado, você vai lá e compra 90 centavos o quilo. Não é assim que funciona? No caso dos Estados Unidos, tinha uma grande produção estocada de algodão, trigo e milho. O que eles fazem? Destrói mais da metade, vai ficar pouco, aí o preço deles volta ao patamar normal, não fica baixo como estava. Quem produz vai ter, não é, mais venda, vai ter lucro. A pessoa vai procurar o produto. Pode ir para o seguinte. O controle sobre a produção para evitar a superprodução na agricultura e na indústria e a consequente queda nos preços. Então, há uma intervenção, tá, do Estado na economia, controlando aí o preço e a produção dos produtos. Isso evitaria uma superprodução. Você não vai sair plantando algodão à torta e direito, milho à torta e direito para ficar sobrando produto e a gente não ter como comprar. Não vai produzir demais nas indústrias porque não tem quem compre. Então vamos só produzir o que for necessário para a utilização. E o último aí... a diminuição das jornadas de trabalho, com o objetivo de abrir novos postos de trabalho. Além disso, fixou-se o salário mínimo, criaram-se o seguro-desemprego e o seguro-velhice para os maiores de 65 anos. Isso aí, o Timago está chegando nesse seguro-velhice aí daqui uns dias, se Deus quiser. Bom, ele abre ele diminui a carga horária. Se o camarada trabalhava 8 horas por dia, vai trabalhar 4. Então ele pode dar emprego para quantas pessoas? 2 pessoas, não é? Um trabalha 4, sai, o outro entra e trabalha 4, sai. Vamos dizer assim, se for 8 horas semanais, diárias, são 40 horas semanais, que é a carga horária de um trabalhador, né? Então ele diminui a carga horária e dá emprego para mais 2 pessoas. Fixa-se o salário mínimo, vai dizer, você vai ganhar esse salário para poder trabalhar. E cria aí o seguro-desemprego e o seguro-velhice para os maiores de 65 anos. Com essas medidas de Roosevelt e baseadas nas ideias de John Keynes, o desemprego ele vai diminuir nos Estados Unidos. A indústria e a agricultura vai se recuperar lentamente, parcialmente. Os salários pararam de cair. A partir de 1934, já havia aí 5 anos da Grande Depressão, 6 anos. A renda nacional volta a crescer. Imagina um país como os Estados Unidos, 6 anos na crise total de fome, miséria, de mendicância. Como que ficaria aquele povo, hein? Você viu o que eles passaram. Vou ver se eu acho um pequeno documentário depois aí de uns 20 minutos sobre a Grande Depressão para vocês verem como foi. Vou postar lá para vocês darem uma olhada, tá? Aí nós temos a imagem de Roosevelt e o plano dele de New Deal, tá? Bom, é nesse contexto agora que nós vamos estudar sobre a ascensão dos fascismos, né? Os partidos fascistas, tá? No mundo inteiro, principalmente na Europa.
no que tange aí a situação da Grande Depressão, né? Bom, a ascensão dos fascismos. No resto do mundo, os efeitos da Grande Depressão, elas vão levar milhões de pessoas a ficarem sem trabalho e sem esperança em viver. Essa situação, ela vai favorecer o surgimento aí de partidos políticos e de políticos autoritários que acusavam as democracias liberais de serem incapazes de resolver os problemas da população. Quais eram esses problemas? A fome, o desemprego, a inflação muito alta, o consumo exagerado. Para esses partidos, para esses políticos, a solução era o quê? Um governo forte, dirigido por um líder único, que fosse uma espécie de salvador da pátria. Surgiram assim inúmeros fascismos no mundo, entre os quais temos que destacar o fascismo italiano e o nazismo alemão. Mas só houve fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha? Não. Aqui no Brasil teve ideias fascistas também. Lá na França teve ideias fascistas com o salazarismo. Em Portugal com o franquismo e em várias outras partes da Europa. Mas esses dois levaram aí a Europa a uma guerra que dizimou milhares de vidas de pessoas e envolveu o mundo inteiro, que foi o caso da Segunda Guerra Mundial. Bom, principais ideias fascistas. Tem no livro de vocês aí? Tem. Quem pode ler aí as principais ideias fascistas? Página 143, letra A. Posso ler? Pode ler. Adianta aí. O grupo é prioritário e o indivíduo deve subordinar-se a ele. Então quer dizer, os líderes têm a sua primazia, tá? Eles que mandam, perante o qual todos têm deveres, e a subordinação do indivíduo a esses deveres. Vamos lá, o B. A comunidade é vítima e qualquer ação sem limites legais ou morais contra seus inimigos é válida. Então veja bem, o grupo, né, a comunidade é a vítima. Sentimento esse que justificava qualquer ação sem limites jurídicos ou morais contra seus inimigos, tanto internos quanto externos. Começava uma perseguição geral. Vamos lá, o C. A rejeição à democracia, ao liberalismo e ao socialismo. Beleza. Então o que eles faziam? Rejeitavam a democracia, rejeitavam o liberalismo e rejeitavam também o socialismo. Havia uma necessidade de autoridade de chefes, sempre esses do sexo masculino, culminando num comandante nacional capaz de encarnar o destino histórico daquele grupo. O próximo. Os chefes, sempre do sexo masculino, conduzem a comunidade rumo ao seu destino. Isso aí. A letra E. A violência pode ser bela e a vontade eficiente, seu objetivo é o êxito da comunidade. Então, a beleza da violência e a eficácia da vontade, né, sempre que voltadas para o êxito do grupo. Então, sempre a favor do grupo. E por último, Um povo pode dominar os demais, independentemente de lei humana ou divina. então vejam bem, eles diziam que um povo eleito de dominar outras nações sem restrições, né, provenientes de qualquer tipo de lei humana ou divina, ou seja, ele podia atacar outros povos, subjugar e dominar aqueles povos.
Esses eram os princípios e ideias, as principais ideias dos fascistas, tá? O fascismo na Itália. Bom, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália ela passa a amargar aí grandes perdas materiais e humanas, tá? E porque soldados morreram na guerra, muitos deles voltaram mutilados e ao chegarem da terra, a Grande Depressão já havia atingido a Itália. Eles não tinham emprego, né? E ficavam tendo famílias que sustentar os seus filhos mutilados, sem perna, sem braço, não é, por causa das bombas, das minas, não podendo ter como trabalhar, tá? E devia a Itália ela devia somas elevadas de dinheiro aos banqueiros norte-americanos e ingleses que emprestaram dinheiros a eles. O desemprego já era altíssimo, aumenta ainda muito mais com a volta de 2 milhões de soldados da guerra. Além disso, muitos italianos reclamavam de o seu país não ter ganhado territórios, né, depois da partilha no fim da guerra, né, territórios da Alemanha ou de outras partes com a guerra, diferente de outros países que partilharam entre eles. Apesar de ter lutado na guerra ao lado dos vencedores, a Itália não ganhou nada, ficou com uma dívida muito grande com os bancos ingleses e norte-americanos, teve 2 milhões de soldados que voltaram da guerra sem emprego, então isso para eles não foi bom. Tirando proveito dessa situação, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial chamado Benito Mussolini, ele vai fundar em 1919, eu quero que vocês gravem isso no livro de vocês, os Fatti Italiani di Combattimento, uma organização fascista de combate italiana, tá? Que deu origem aí ao novo movimento e ao partido fascista. Então, grifem essa parte aí, ok? Uma característica importante do fascismo italiano e também do nazismo e de outros fascismos era o nacionalismo extremo. Os fascistas, eles defendiam a necessidade de uma nação forte, unida, sem lutas de classes, a fim de que a Itália pudesse reviver as glórias do passado, as glórias do antigo Império Romano, que elas já tiveram um dia. O líder máximo do fascismo da Itália foi Benito Mussolini. Olha a caraça do camarada aí e o símbolo do seu partido fascista, né? Ele foi o grande líder do fascismo na Itália, Benito Mussolini, também conhecido como o Duce. A marcha sobre Roma. O fascismo, vamos ler onde está a marcha. Quantas horas aí, galerinha? São 9h23. Opa, então nós temos um tempinho ainda aí para dar uma aulinha. Bom, a marcha sobre Roma. O fascismo italiano, ele vai crescer rapidamente com base no apoio de grandes empresários que vão investir nesse partido político. Esses empresários estavam assustados com o crescimento do socialismo na Rússia e em grande parte da Europa. Socialistas e comunistas vinham vencendo eleições parlamentares na Itália. E isso começa a pôr medo nesses grandes empresários. Medo de quê? De que o socialismo vencesse na Itália e eles perderem as suas empresas, porque aí passaria a ser tudo do governo, passaria a ser estatal. Esses empresários começaram a ver aí no movimento fascista italiano o único meio de manter a ordem social que os favorecia, que era o capitalismo. Em 1921, fortalecido, ou seja, o movimento fascista, o Partido Fascista Italiano, ele fortalecido, transforma-se em um partido político, o Partido Nacional Fascista, e em poucos meses
já contava com cerca de 300 mil integrantes obedientes ao Duce, ou seja, ao chefe Benito Mussolini. No ano seguinte, aproveitando-se de uma greve geral deflagrada na Itália por conta dos comunistas e socialistas, Mussolini ameaça o rei da Itália e diz assim: ou o governo italiano restabelece a ordem no país, ou os fascistas o farão, ou os fascistas vão restabelecer. Percebendo que o rei italiano fraquejou durante a greve, Mussolini planejou e comandou o assalto ao poder, ou seja, a tomada do poder. Em 1922, ele vai liderar a marcha sobre Roma. Milhares de fascistas provenientes de várias partes da Itália vão se juntar e vão invadir a capital para exigir o poder. Pressionado, o rei italiano Vittorio Emanuele III não teve saída e acaba convidando Mussolini para o cargo de primeiro-ministro, né, da Itália, o chefe do governo italiano. É a ascensão, o primeiro degrau de Mussolini para assumir o poder. Bom, nesse cargo de primeiro-ministro, no poder, Mussolini ele evitava conflitos com seus adversários, diretos, né? Conflito assim, direto, de falar frente a frente, mas as escondidas incentivava o vale tudo, ou seja, ele perseguia os seus adversários, prendia, torturava, matava. Fortalecido e com o apoio que o rei lhe dava, Mussolini implantou uma ditadura na Itália. Ele suprimiu todos os partidos de oposição, acabou com todos os partidos comunistas, conservando apenas o Partido Nacional Fascista. Ele vai fechar jornais, vai mandar prender centenas de jornalistas, cria uma política secreta, a OVRA, que perseguia, prendia e assassinava os seus adversários. Mussolini ele não vai usar apenas a força, ele recorre também à aliança com a Igreja Católica e à propaganda de massa para se conservar no poder. Buscando legitimar o seu poder, o que Mussolini vai fazer? Ele vai assinar um acordo com o Papa Pio XI em 1929 e vai pôr fim aí a uma questão que dividia o governo e o papado. Foi o famoso Tratado de Latrão, não é ladrão não, tá? É Latrão. Grifem aí no livro de vocês. Através do Tratado de Latrão, Mussolini reconhecia o Vaticano como Estado independente. Em compensação, obtinha aí o apoio de parte das autoridades católicas. Situado dentro da cidade de Roma, o Estado de Vaticano, para vocês terem uma ideia, é o menor estado do mundo. Possui apenas 500 metros quadrados, né? Cerca de meio quilômetro quadrado, e é dirigido pela Igreja Católica. Para combater os efeitos da Grande Depressão, o Estado fascista ele intervém na economia, favorecendo as grandes empresas e bancos. Essa política beneficiou as elites e a classe média italiana. Galerinha, vamos fechar por aqui e na próxima aula a gente começa a falar sobre o nazismo, tá bom? Mas quem que pode aí ler para o Timarlo, na página 145, Propaganda e Educação sob o Fascismo. Quem pode ler aí? Vamos lá, galera, leia aí pro tio aí. Pode ler. O governo de Mussolini também usou a educação para divulgar suas ideias.
As escolas da Itália fascistas ensinavam, além das matérias tradicionais, temas como a vida de Mussolini e suas grandes realizações. Toda criança entre 8 e 14 anos de idade tinha de decorar uma oração em que, em vez de dizer creio em Deus, dizia creio no gênio de Mussolini. Os professores que se negavam a ensinar tais coisas eram perseguidos e demitidos de seus cargos. O fascismo usou ainda o cinema e o rádio para convencer as pessoas aos seus ideais. Através do rádio, o Duce falava de perto aos italianos. Já o cinema era usado para fabricar e divulgar imagens que mostravam uma Itália sem fome, sem conflitos e como uma população satisfeita, saudável e voltada para o esporte. Bom, então essa aí era a propaganda política do fascismo, tá? Agora, lê para o Timarlo aí também, já que você está aí na página 141, o que um historiador diz sobre o desemprego na Europa. Para refletir. No pior período da depressão, 22% a 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% da alemã não tinha emprego. Para vocês verem aí, no ano da crise o Brasil produziu cerca de 20 milhões de sacas de café, mas só conseguiu vender a metade. É que os Estados Unidos, o nosso maior comprador de café, diminuíram muito suas compras. As sacas de café se acumularam nos armazéns, os preços despencaram, arruinando cafeicultores e deixando milhares de trabalhadores sem emprego. Então, para vocês verem que o desemprego atingiu o mundo inteiro, né? Não teve um ou outro país que não tivesse desemprego, tá? Lá na Dinamarca, por exemplo, 44% ficou desempregado. Quase metade da população da Dinamarca sem emprego. Então, não foi fácil para vencer essa realidade. Ok, galera? Na próxima aula sobre nazismo e Alemanha. Matéria da prova, Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. O Timarlo vai estar online para poder tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Galerinha, um beijão e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus. Prazer em